Olá, irmãos, amigos, graça e paz. Quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Esse momento de crise, momento de luta, momento que eu vejo também que é um momento desafiador para a minha vida, para a tua vida. E o texto que eu quero trazer para a nossa meditação é um texto do Evangelho de Marcos, capítulo 5. A partir do verso 25 vai nos dizer a palavra do nosso Deus. Entre a multidão estava uma mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia. Havia consultado muitos médicos e tinha gasto tudo o que tinha sem ter melhorado. Na verdade, piorava. Ela tinha ouvido falar sobre os maravilhosos milagres que Jesus fazia. E foi por isso que veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque ela pensava consigo mesma, se eu apenas tocar no manto dele, serei curada. E de fato, logo que ela tocou, a hemorragia parou e ela percebeu que estava curada. É muito fácil desistir, é muito fácil parar. Nos momentos que nós estamos vivenciando, olhando essa situação que o nosso país se encontra, olhando para as adversidades da vida, é muito fácil se render, é muito fácil parar diante dos problemas, é muito fácil desanimar diante das adversidades. Mas eu quero trazer essa palavra ao teu coração, uma palavra de ânimo, uma palavra de perseverança, uma palavra de fé. Quando eu olho para esse texto, quando eu olho para essa realidade que essa mulher está vivendo, eu começo a entender, irmãos, eu creio, a fé de uma pessoa que crê em Jesus é gerado nela, é gerado no seu coração, um estilo de vida marcado pela perseverança e ânimo. Essa mulher, ela teve que perseverar, ela teve que vencer obstáculos, ela teve que vencer, ultrapassar barreiras. Quando ela vai ao encontro de Jesus, sabendo que Jesus estava passando por aquela cidade, ela tem que vencer uma multidão, ela tem que vencer os seus próprios sentimentos, sentimento da religiosidade, daquilo que ela teria que enfrentar, porque através da doença que ela enfrentava, ela é tida como impura. Ela não poderia estar naquele lugar, ela não poderia estar com aquelas pessoas naquele momento. O meio social, ela teria que enfrentar essa outra dificuldade, essa outra barreira. Mas o texto diz que ela rompe tudo isso, ela vai até Jesus e ela toca em Jesus. E quando ela toca em Jesus, no mesmo instante, ela sente que a cura veio para ela. É interessante que o texto vai dizer ainda que Jesus, ele para. Naquele momento, ele olha e fala, se alguém me tocou. Mas os seus discípulos perguntam, mestre, como diz alguém me tocou? A multidão te aperta e tu perguntas, quem te tocou? E Jesus diz, alguém me tocou de forma diferente. O texto diz que aquela mulher, ela se joga aos pés de Jesus, trêmula, com temor. E ela diz, Jesus, eu te toquei. Jesus olha para aquele olhar manso e diz, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Queridos, quando nós olhamos e vemos essa realidade que essa mulher, movida pela fé, movida pela perseverança, ao enfrentar essa multidão, ao enfrentar essa situação que ela estava vivenciando, essa mulher que é anônima, a Bíblia sequer menciona o seu nome, mas que nos deixa essa lição de enfrentar problemas. Eu quero dar essa palavra para você, querido, mas essa palavra de encorajamento. Não desanime diante dos problemas que você está passando. Não desanime diante das lutas que você está enfrentando. O Senhor quer entregar a vitória em tuas mãos, mas para isso você tem que lutar. Você não pode desanimar. Ela sofria essa hemorragia que era incurável, mas o texto diz, ela foi até Jesus. O que nós precisamos fazer é ir até Jesus, porque nele está a nossa cura, nele está a nossa libertação, nele está a nossa fonte de vida. O outro texto que me chama muita atenção ainda, queridos, vai dizer sobre a história de José. José, um jovem sonhador, um jovem que tinha os seus projetos, mas os seus irmãos o invejavam. Os seus irmãos chegam a ponto de um dia se levantar contra ele, jogar ele dentro de uma cova e depois vendê-lo. José vai para uma cidade que ele não conhece e lá ele é vendido para a casa do general, para um homem que servia a Faraó. E lá na casa de Potifar, José sobressai diante de todos os outros. Mesmo assim, ele é traído.
Olha a tristeza de um homem que sempre perseverou, um homem que em todo tempo buscava a presença do Senhor, um homem que não desanimou, mas em meio a essas situações ele foi traído, em meio a essas situações ele foi colocado de lado, caluniado, injustiçado e jogado numa prisão. José nunca deixou de confiar em Deus. José nunca deixou de perseverar. E através dessa história de José nós vemos o final. Você conhece o final da história de José. Ele perseverou e no final ele governa o Egito. Deus entrega o Egito nas suas mãos, porque através de um sonho ele revela para Faraó a maneira como tudo aquilo iria acontecer no Egito. E Faraó escolhe, Faraó o separa. Na verdade, não foi Faraó que o separou, mas o próprio Deus o separou. E Deus te separa, querido. Deus te separa para, nesse tempo, ser boca profética nessa nação, ser boca profética no teu lar, ser boca profética onde quer que você está, querido. Você foi levantado para abençoar vidas. Quando eu olho para José, em meio a todas as situações graves que ele enfrentou, mas ele não perdeu a confiança e ele perseverou. Perseverança e ânimo. A história nos conta a história de vários homens. Homens que poderiam desanimar, tinham tudo para parar. A história de homens que foram derrotados, mas que num tempo certo a vitória veio em suas mãos. Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos. É muito bonito falar que ele foi presidente dos Estados Unidos, mas antes de ele ter sido presidente dos Estados Unidos, ele faliu 2 vezes. A história ainda vai dizer que por 6 vezes em eleições nacionais e estaduais, ele também perdeu. Mas esse homem, ele perseverou. A gente vê a história de um homem chamado Steve Jobs, empresário, homem que com 30 anos, esse homem havia revolucionado a história da informática, mundialmente conhecido. Mas com 30 anos, esse homem ele foi literalmente afastado da empresa que ele mesmo fundou, da empresa que ele mesmo foi o inventor. Mas ele diz, em uma universidade americana, através de uma colação de grau, ele diz para aqueles jovens que estavam se formando naquele instante, ele admitiu que ser afastado da Apple foi a melhor coisa que aconteceu para ele naquela época. Ele conta que se sentiu liberado para entrar num dos períodos mais criativos e produtivos da sua vida. E porque isso aconteceu, ele revolucionou e trilhou caminhos de sucesso. Querido Deus, Ele nos trata através das dificuldades. Quando você, nós passamos por dificuldades, Deus nos trata nessas dificuldades. A perseverança e a fé em Cristo, elas devem andar de mãos dadas. Mãos dadas. E aí o milagre sobrenatural acontece. Outra história que a Bíblia nos conta fala sobre 12 homens. 12 tribos. Homens que foram selecionados para visitar uma terra, para conhecer uma terra. E lá nessa terra, eles tinham que espiar essa terra, porque aquela terra foi a terra que o Senhor, nosso Deus, deu como promessa para o seu povo. Mas quando eles voltaram para dar o resultado, para falar aquilo que havia acontecido, o que aqueles homens dão como resultado para Moisés é que naquela terra havia gigantes, que naquela terra tinha dificuldades, que naquela terra eles iriam enfrentar problemas para poder morar naquela terra. Oh, meu amado, na nossa vida nós teremos que enfrentar dificuldades, problemas, para conseguir alcançar aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos. Apenas dois daqueles 12 voltaram com uma palavra positiva. Josué e Caleb. E o texto vai dizer no livro de Josué, capítulo 14, no versículo 8, apenas a parte B desse texto vai dizer que Caleb, ele afirmou para todo o povo, para aqueles que estavam ao redor dele, disse: eu, porém, irei perseverar, eu irei seguir o Senhor, o meu Deus. Eu irei perseverar e irei seguir o Senhor, meu Deus. Querido, eu creio que você, como eu, como nesse momento que estamos atravessando, momento em que nós queremos cura, momento em que nós queremos até mesmo sair dos nossos lares, abraçar, estar com os nossos amigos, estar com pessoas que nós amamos. Mas você precisa perseverar a tua fé. Eu creio que Deus tem separado esse momento para fortificar a minha vida, a tua vida, na palavra. Eu quero terminar essa breve palavra dizendo para você a história de um homem chamado Martin Luther King Jr.,
o pastor Martin Luther King, um dia ele disse o seguinte, ele afirmou, suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Eu creio que o King ele conhecia as Escrituras. E nesse momento, quando eu olho para essa palavra do King, essa afirmação do King, é como se eu estivesse olhando para o capítulo 11 de Hebreus, o qual diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Querido, King perseverou sem desanimar na sua luta contra a segregação racial no povo americano. Eu sei que você tem sua luta, King tinha dele e você tem a sua. Todos nós temos lutas a serem enfrentadas, mas eu quero terminar essa palavra dizendo para você, vamos superar, vamos lutar cada obstáculo e não vamos permitir que eles nos impeçam de alcançar os nossos objetivos. Perseveremos sempre, sem nunca desistir. Perseveremos sempre, sem nunca desistir. Eu gostaria de orar com você, pedir a bênção de Deus sobre a tua vida nesse momento. Pai, abençoa a vida do meu irmão, do meu amigo, a luta que ele está enfrentando nesse instante, as barreiras que precisam ser transpostas. Deus, dê força, dê ânimo, para que ele possa confiar no Senhor, subir esse primeiro degrau e ao ver a tua mão de poder sendo estendida sobre a vida dele, continuar essa caminhada. Entendemos que a nossa caminhada não é por vistas, mas é por fé. E a fé vem através do ouvir e ouvir a tua palavra. Abençoe meu irmão, abençoe minha irmã, abençoe o teu povo, abençoe os meus amigos, a minha família, a tua família, meu Deus. Eu oro porque eu creio no livramento que o Senhor já preparou sobre esta nação, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe tua vida, a tua família, querido. Essa oportunidade que nós temos aqui em nome de Jesus. Um forte abraço. Que Deus te abençoe.